por aqueles, ó Deus, que estão diante de Ti, louvando e bendizendo o Teu nome. Agradeço ao Senhor, meu Pai, por todos os embates, por nos fazer vencer todas as dificuldades e confirmar a Tua bênção sobre nós a cada dia. Agora, ó Senhor, atente para nós, segundo a Tua misericórdia, e revele a Sua vontade, a Sua palavra, que haja manifestação da Sua palavra em nossas vidas, meu Deus, que o Senhor possa trabalhar de uma maneira excelente, de uma maneira gloriosa, que o Senhor possa nos ensinar nessa manhã, ilumine o nosso entendimento para guardar, praticar, compreender a Sua palavra. Fala conosco, ilumine o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, material aí em mão, pneumatologia, página 2. Já passamos por bibliologia, teontologia, cristologia, agora pneumatologia. E eu acredito que as demais matérias são muito bem mais rápidas. Essa daqui também não é muito demorada. O avanço dela vai ser muito bem mais rápido que os outros, devido nós já temos uma base, ou está falando dele desde a primeira disciplina, bibliologia, nós citamos alguma coisa sobre a inspiração e ele entra. Em teontologia, nós falamos a respeito de alguns atributos que são semelhantes. Em cristologia também, né? Mas nós vamos atentar para algumas coisas específicas nessa questão das aulas de pneumatologia a respeito da pessoa do Espírito Santo. Não queremos debater a respeito daqueles que são chamados os tradicionais e nem pegar algumas nomenclaturas como, por exemplo, pentecostais. Por que pentecostais? Vem de Pentecostes, uma festa judaica que não tem nada a ver com a questão do derramamento do Espírito Santo. É que o derramamento do Espírito Santo aconteceu exatamente após essa festa. A Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes. No último dia da festa, no final da festa, quando tudo já tinha terminado, foi derramado o Espírito Santo. Cumpre-se um rito judaico, para os irmãos entenderem, que eu vou falar mais disso lá na frente. Cumpre-se um rito judaico, uma festa judaica, aí, nesse exato momento, o Espírito Santo é derramado sobre quase 120 crentes que estavam reunidos em um mesmo lugar. Isso é muito forte porque há um significado para nós. Deus não faz nada sem significado. Nós vamos falar sobre isso. Ok? Então, vamos lá. Na página de número 2 aí, pneumatologia. Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. Ok? É chamado assim, existe uma doutrina, uma das disciplinas também, chamada paracletologia, que também fala sobre o Espírito Santo, mas olha ele de uma outra forma, como o outro consolador, o substituto, que também está incutido aqui. Então, nós vamos falar de pneumatologia e paracletologia juntos. Predominou-se o nome pneumatologia, né? Devido à questão pneuma, sopro, vento, ok? E referência ao Espírito Santo, porque é isso que nós precisamos ter uma compreensão. Eu vi um vídeo essa semana que me irritou demais, que é o Fábio, né, o Sabino, de uma forma coloquial, colocando algumas palavras num debate aí, no podcast, ele se referiu à pessoa do Espírito Santo como uma coisa terrível. Eu não tenho nem coragem de replicar para os irmãos. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos estudar essa doutrina, porque nós estamos falando de qualquer ser, mesmo sendo Deus. Jesus foi muito enfático a isso, mandou a gente tomar um cuidado. O próprio Jesus mandou a gente tomar um cuidado quanto a isso. O próprio Jesus, ele falou, se alguém blasfemar contra o Pai, olha o que ele fala. O Pai
né? Vai haver perdão. Se blasfemar contra o Filho, também vai ter perdão. Ele disse isso. E por que vai ter perdão? Porque o Espírito Santo vai convencer esse alguém do pecado que cometeu, vai renová-lo para arrependimento e ele vai ser perdoado. Porque só há 2 pecados que não são perdoados. Aí você fala, não, eu aprendi toda a minha vida que só um. Eu vou explicar quais são os 2. Um deles que é o que comumente a gente sabe, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é perdoado. E o segundo pecado que não é perdoado, pastor Kepler? Aquele que você não se arrepende. Sem arrependimento, não há remissão de pecado. Então, ó, você não pode ser perdoado se blasfemar contra o Espírito Santo e não é perdoado do pecado que você não se arrependeu, porque se não se arrependeu, então o pecado continua tendo valor e um somatório na tua vida. Para haver perdão, precisa haver arrependimento. Aí haverá remissão de pecado. E por que a blasfêmia do Espírito Santo contra o Espírito Santo não é perdoado? Justamente por isso. Pelo fato de que é ele quem nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Se você pecar contra ele, quem vai te convencer do juízo, do pecado e da justiça? Que são os elementos que você precisa para ser levado ao arrependimento e alcançar a remissão dos seus pecados. Então, só há um jeito de ser perdoado. Se arrependendo. E só há um jeito de se arrepender, sendo convencido pela pessoa do Espírito Santo. Ele nos leva ao arrependimento. Por isso que se pecar contra ele, não tem perdão. E se não se arrepender do pecado, também não tem perdão. Entendeu? Por isso a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado para a morte. Morte espiritual. Pecou contra o Espírito Santo, morre espiritualmente. Eu estava vendo lá a fisionomia desse menino, que eu conheço ele antes dele falar essas besteiras. Eu estava vendo lá, você vê que é um cara morto espiritualmente falando. Está morto. Fala de Deus, fala da palavra de Deus, mas fala desse jeito, fala com blasfêmia, fala com... Irmão, é chocante o vídeo. E não é um só, são vários. Entendeu? Então, nós precisamos atentar para isso. Porque o próprio Jesus disse, ó, se pecar contra o Pai é perdoado, porque o Espírito Santo automaticamente vai lá na frente, convence o camarada do pecado, leva ele ao arrependimento e ele vai ser perdoado. Se pecar contra o Filho, vai ser perdoado, porque o Espírito Santo vai convencer. Agora, se pecar contra o Espírito, quem vai nos convencer do nosso pecado? Quem poderá nos convencer? Ninguém. Porque na zona do pecado, nós vamos estudar isso em hamartiologia, no campo do pecado, na zona confortável do pecado, o nosso ser é incrustado lá. Nós temos facilidade de viver a confortabilidade do pecado. Por isso que há pessoas que, por exemplo, vivem em pecado e não estão nem aí. Não têm a sensibilidade da aversão ao pecado, porque isso é ruim. E essa aversão do pecado é colocada pelo Espírito Santo que está em nós. É o Espírito de Deus que nos faz odiar o pecado, odiar o mal, a injustiça. É o Espírito Santo que está em nós, que ele rejeita tudo que é ruim. Porque se nós estivermos vazios, irmãos, nós somos pecadores como qualquer outro. Nós vamos pecar e nem sentir nada. Não vai haver tristeza pelo pecado, não vai haver nenhum tipo de sentimento avesso ao pecado, porque estamos vazios. O que nos faz ter aversão ao pecado, nojo do pecado, é exatamente a pessoa do Espírito Santo que está em nós. Então, é muito importante a gente compreender, e é nesse objetivo que nós vamos estudar a pneumatologia.
Por isso eu sei que vai ser breve, porque só há um padrão. O Espírito Santo tem um padrão distinto para trabalhar em nossas vidas, nas suas multiformes operações. O padrão é o mesmo. Ele é o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em você. É aquela história que alguém fala assim, ó, fulano de tal é mais usado que ciclano. Não, fulano de tal é especificamente. Ninguém é mais usado ou menos usado. Nós somos especificamente usados. Especificamente usado. Tem um que Deus... mas Deus usa mais. Não, não é que ele usa mais. Ele chamou ele para uma questão específica. O Espírito Santo nos usa na sua totalidade. Na sua totalidade. Só que ele quer achar em nós o material para ele usar. Então, se você se dedica pouco, quanto é que o Espírito Santo vai te usar? Dentro do pouco que você se dedica. Mas ele vai te usar e quando ele estiver te usando, é ele na sua totalidade. Talvez você não seja excelente no tamanho da nuvem de conhecimento, mas o Espírito Santo é excelente em você. Por isso não há melhores. Por isso que Deus não tem esse favoritismo. O Espírito Santo está em todos os lavados e remidos no sangue de Jesus que receberam, né, essa imersão do Espírito. Então, é muito importante a gente compreender isso. Então, o que nós vamos querer ver isso aqui? Eu coloquei uma palavra na segunda linha, no segundo parágrafo, que diz assim, é vital para a fé de todo crente cristão. Esse assunto é vital para a fé de todo crente cristão. Vital, o que significa a palavra vital? Significa que é bom para a vida. Eu estou falando de um ser, irmãos, e eu vou fazer aqui uma analogia para vocês entenderem o que é isso. Quando Deus fez o homem do pó da terra, a Bíblia diz que o homem estava pronto, a alma foi colocada naquele homem, no homem, mas ele ainda não era alma vivente. No hebraico, lá no capítulo 1, você vai encontrar a seguinte passagem. Então soprou o Senhor nas narinas do homem, do grego telpneustos. Lembra quando nós estudamos lá atrás a respeito da inspiração, bibliologia? Deus soprar, a inspiração de Deus. Deus soprou. E foi o que Deus fez lá no homem. Soprou nas suas narinas e o fez, o tornou alma vivente. Alma que vive. Então, o sopro de Deus deu vida à alma do homem. A alma vive pelo sopro de Deus. A alma é viva pelo sopro de Deus. A esse nós chamamos de vida. Lá no hebraico, não é o Espírito Santo, é o Espírito de vida, o Espírito de Deus. Ok? Tornou o homem alma vivente. Por conseguinte, Jesus viu os discípulos já pregando, lembra do homem já pronto? Mas não era alma vivente. Olha que profundo isso, irmãos. O homem pronto, mas não é alma, ele passa a ser alma vivente depois que ele recebe os sopros de Deus. A igreja foi a mesma coisa. Os discípulos já pregavam, já expulsavam demônios, já curavam os enfermos, tudo em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus falou para eles, ninguém vai pregar agora, a igreja não vai começar a andar sem mim sozinha. Vocês ficam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes veio o Espírito Santo como um som de um vento, um sopro. Deus soprou dentro daquela casa e tornou igreja vivente. Alma vivente. A igreja teve vida a partir daquele momento. Ela teve instrução antes. Já era a igreja de Jesus. Já eram os escolhidos de Deus, os discípulos de Jesus, os apóstolos do Senhor. Só que só estão autorizados a sair por esse mundo vencendo, pregando, depois de receber o Espírito Santo, que é a vida que a igreja precisava para poder
caminhar. Ou seja, a igreja pode ter estudo bíblico, pode ter conhecimento bíblico, pode ter instrumentos bons, música boa, boa dicção, boa dileição, pode ter tudo. Se ela não tiver o Espírito Santo, é uma igreja morta. Porque a vida da igreja é a pessoa do Espírito Santo, que é Deus presente nela. Isso nós vamos ver aqui um pouco para frente. Quem é ele? Ele é Deus em nós. Deus para nós. Todo o Antigo Testamento, a palavra de Deus vinha para nós através dos profetas, através de sonhos, através de visão, através da própria Torá, a lei. Então, era Deus para nós. Deus falando para nós. Deus enviando homens para comunicar suas verdades para nós. Deus conosco, o Emanuel, o Verbo encarnado. E Jesus veio a esse mundo e ele era a palavra viva de Deus. Então, aí é Deus conosco. Deus esteve conosco através da pessoa de Jesus. E a terceira fase é Deus em nós. E como é Deus em nós? Através do Espírito Santo que nos foi dado. Nós não somos Deus, mas nós temos um Deus em nós, dentro de nós. Esse Deus que nós falamos dele não é um Deus que nós falamos para as pessoas, ele está lá no céu. Por isso que as pessoas hoje estão difíceis de entrar na igreja, porque a igreja mostra um Deus que está no céu, não mostra um Deus que está nela, um Deus que está na vida dela, nas atitudes dela, no dia a dia dela, no caminhar dela, no tratar dela, no falar dela. Vocês entendem isso? E isso é a vida da igreja. Não dá para ter todas as coisas em comum porque eu quero, porque a minha natureza é egoísta. Não dá para mim ter o socorro necessário para a igreja e para todas as pessoas que precisam de mim mesmo. Por quê? Amém. Porque sou egoísta, sou avarento. No homem, o homem é mau. Mas por causa do Espírito Santo que veio à igreja e, nivelou espiritualmente. A Bíblia diz em todos eles, lá em Atos 2, havia abundante graça. Quando o Espírito Santo desceu, não diz que alguns tinham, outros não tinham, outros tinham mais, outros tinham menos. Diz que todos eles que estavam ali, que foram cheios do Espírito Santo, havia neles abundante graça. E isso passou a ser, dentro da igreja, um requisito primordial. Lembram que precisavam levantar o diaconato? Lá em Atos 6? Homens para poder ajudar no trabalho do Senhor? Qual era um dos requisitos? Cheio do Espírito Santo. Olha o que eles... Escolhei dentre vós, irmãos, 7 irmãos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, um requisito para o ministério, para a atuação, para a excelência. Qual é a excelência ou qual é o método, a estratégia que traz a excelência para o trabalho da igreja? É ser cheia do Espírito Santo. O que a igreja precisa? Ser cheia do Espírito Santo. Porque se ela for cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo vai levar ela a buscar a palavra, a se santificar, a interpretar a palavra, a pregar a palavra, a curar os enfermos. Com as forças humanas, nós desistiremos. Mas por que nós não desistimos ainda? Não desistimos por causa do Espírito Santo de Deus. É Ele. Por que em meio a tanta coisa que a gente vê por aí, ouve, tanta perseguição, calúnia, injúria, é tanta coisa que se levanta, irmão. Tanta gente querendo te derrubar, querendo te parar, querendo te entristecer, te esmagar, te denegrir.
E por que você não para? Ah, porque eu sou resistente, eu sou forte. Não, é a pessoa do Espírito Santo em você. Então, nós somos privilegiados de ter esse Deus em nossas vidas. Por isso que eu parei aqui nessa parte. É vital. Vital vem de vida. É vital para a fé de todo crente cristão esse ensino. Para ele entender quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele sentimento que quando você está tomado por um sentimento ruim, dizendo eu vou abandonar tudo, vou parar com tudo, vou desistir de tudo, não aguento mais, e no final da linha, você pensa assim, ah, não, eu vou tentar mais um pouco. Esse ah, não, vou tentar mais um pouco, é exatamente o Espírito Santo. Te levando além do que você pode ir. Te levando mais à frente. Quantos pontos finais você já colocou na sua própria vida? Eu não estou falando vida de suicídio, eu estou falando de parar. Às vezes está fazendo alguma coisa para Deus e vem aquela tristeza e você diz, não, meu último dia, vai ser a minha última vez. Vou cantar pela última vez, pregar pela última vez, orar pela última vez, jejuar pela última vez, consagrar pela última vez. Quantas vezes nós já pensamos isso? E, de repente, o Espírito Santo nos colocou de joelhos de novo, nos fez jejuar mais uma vez, nos fez consagrar mais uma vez, e todo dia ele faz isso. Por isso é vital. O Espírito Santo não pode ser desprezado, essa doutrina não pode ser desprezada pela igreja. Nós temos, sabe o que aconteceu? É que alguns anos atrás nós começamos a ver homens, líderes, falar a seguinte palavra: ah, eu sei o que eu vou fazer para melhorar a igreja. O homem, já sei o que eu vou inventar para encher o culto. E enchemos o culto de pessoas vazias como nós. Enchemos a igreja de pessoas carnais. Nem se há hoje uma busca pelo Espírito Santo, coisa que a gente via muitos anos atrás. Tinha culto que os pastores chamavam na frente aqueles que não tinham ainda recebido o Espírito Santo, como Paulo fez. É bíblico isso. Paulo, determinada vez, pregando, disse assim: quem de vocês ainda não conhece o batismo do Espírito Santo? Alguns levantaram a mão e falaram: vem aqui na frente. E tendo orado, Deus encheu aquele povo do Espírito Santo. Quanto tempo a gente não vê mais isso, irmão? Nós mesmos começamos a chamar as pessoas para vir na frente para receber chave de carro, chave de casa, para receber matrimônio, para receber as coisas que perecem, que o ladrão rouba, que a ferrugem corrói, que a traça corrói. Vocês estão entendendo? Então, nós mesmos chamamos essas pessoas hoje para vir na frente, às vezes, buscar aquilo que Deus não tem como primazia entregar. O segredo de uma igreja abençoada é uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque é ele que coloca a casa em ordem. Você pode pregar bonito, pode ensinar o mais claro que for. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela não absorve. É tudo pelo Espírito. A Bíblia diz: nenhuma profecia é de particular elucidação. É por isso que tem crente, quando você está falando A, ele entende Z. Você está ensinando uma coisa, ele não compreende. Você está falando claramente, está desenhando para ele ver e ele não enxerga dessa forma. Eu vi um debate agora do Carlos Moisés, da Voz da Verdade, não sei se vocês já viram na internet. Ele é unicista. Os pastores mostrando para ele o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e pergunta para ele algumas vezes, não sei se vocês viram, o pastor pergunta: o senhor não vê 3 pessoas aqui? Ele disse: não, não vejo. Vocês entendem isso? E não é porque ele não está fazendo vista grossa, não. É porque ele não vê mesmo. Porque ele não tem a revelação do Espírito Santo para enxergar. Está claro lá na... Você pode olhar que as passagens estão claras. Aonde se vê as 3 pessoas logo no Novo Testamento? Batismo de Jesus. Olha o batismo de Jesus. Jesus acaba de ser batizado, uma voz no céu. A voz de quem? Do Pai. Porque ele diz assim: esse aí é meu filho. Está falando de quem? De Jesus.
Só aí nós já vimos duas pessoas. A voz de Deus dizendo sobre Jesus assim que ele é batizado no Rio Jordão, Mateus capítulo 4. Esse é o meu filho em quem me comprazo. Então ali eu já vi o pai e o filho. Aí João vê o Espírito Santo descendo do céu em forma como a forma de uma pomba, corpórea de uma pomba. Não está as 3 pessoas ali? Carlos Moisés não consegue ver. Então vocês entendem que é um privilégio entender o que você está entendendo? É um privilégio você pegar a Bíblia e Deus falar com você? É um privilégio. Porque o Espírito Santo, pessoas vão ler e não vão entender nada. Não vão conseguir. Mas a você foi dado o privilégio de compreender as Sagradas Escrituras, de compreender os mistérios de Deus. Aleluia. As revelações de Deus. Machucados, irmãos. Os ataques são grandes contra a igreja. Os ataques são grandes contra nós todos os dias. Todos os dias. Eu tenho passado lutas travadas, ataques constantes do inimigo. Mas o que me mantém em pé? A pessoa do Espírito Santo. Ai de mim, se eu não tivesse. É ele que nos faz ser atacados e não reagir. Ser ofendidos e não ofender. Perdoar. Caminhar. Deixar para lá. Fingir que não está ouvindo. Isso não vem de nós somos mal. Solta a sua mão aí sozinho para você ver. Se você não reage. É lógico. Mas por que você não faz agora? Nem você, às vezes, pergunta, mas Deus, eu fiquei bobo, hein? Você já pensou assim alguma vez? Será, meu Deus? Eu fiquei bobo demais. Depois, o que aconteceu? Tô mole. Já usou essa frase alguma vez? Nossa, eu tô mole. Você está entendendo? Mas não é que você está mole, você está transformado. Você está mudado. O Espírito de Deus está trabalhando dentro de nós, de dentro para fora. Jogando todo o lixo para fora. Sim, irmã Claudete. Mas será que, para o Senhor a todos, em primeiro lugar, Amém. Mas será que eles não têm essa visão do Espírito Santo, né? Não vê o trabalhar do Espírito Santo porque eles não buscam ou porque o que faz o tipo, né? Mais ou menos o que o pastor está falando do Carlos Moisés ter feito essa participação e os pastores colocar para ele, mostrar para ele ali que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo e ele não conseguir enxergar isso, né? O que faz isso acontecer? É falta de querer mesmo aprender ou alguma coisa está fazendo com que ele não... Fora o inimigo, né? Alguma coisa está fazendo com que ele não venha a crer, né, na Trindade de Deus. Boa pergunta. São esses fatores que a senhora acabou de colocar para nós com muita excelência. São esses e mais alguns. Eu vou pontuar isso aí. A senhora falou sobre o fator dele não buscar, né, aquela coisa. Na realidade, quanto ao conhecimento, nós não buscamos. É Deus quem nos busca. Nós aprendemos isso lá em teontologia e em cristologia também. Se Deus não quiser se revelar para o homem, não tem o que faça. Então, pode ser isso. A gente não pode dizer exatamente o que é que levou o Carlos Moisés a isso, porque eu gosto dele, viu, irmãos? Gosto dele e gosto da voz da verdade. Os hinos são maravilhosos. Está sendo proibida em algumas igrejas, que eu acho uma atitude muito radical, não precisava. Entendeu? Não precisa. A comunicação da verdade... Nós não encontramos nenhuma heresia, né? Nesses hinos mais cantados deles aí, a gente não vê. O hino, por exemplo, Além do Rio Azul, que é um hino maravilhoso. Que hino maravilhoso, irmão. O escudo, né? É um hino tremendo. É um hino que todos nós queremos viver, não só cantar, viver aquele hino. Então, eu acho que foi radical demais de nós, irmãos,
de nós não, eu ponho nós, irmãos, porque os profetas falavam nós pecamos. Então, eu sempre me incorporo para não pôr que eu estou num nível superior, não. Todos nós somos falhos. Mas brecar, isso aí não seria necessário. Mas vamos lá. O primeiro ponto, possa ser, como a nossa irmã Claudete disse, né, que ele não busque, possa ser o orgulho, e agora, depois de mais de 40 anos, o que ele vai falar para a igreja dele que estava errado? O homem tem um certo orgulho. E como falar para a igreja dele que ensinou há 40 anos, ensinando errado, e dizer, ó, me perdoa, estava errado. Nem todo mundo tem essa coragem, né, irmã Claudete? Então, possa ser o orgulho, né, de ter que pedir perdão pelo que ensinou a igreja e agora ensinar o certo. E esse orgulho se dá justamente pela ausência do Espírito Santo. E talvez nem ausência, porque aí eu seria também muito radical, mas sobre a extinguição do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz, que nós não devemos extinguir o Espírito. Reter. Tem gente que ouve a voz do Espírito e endurece o coração. Possa ser o caso dele. Aí junto o orgulho, junto não querer acreditar que está errado todos esses anos, porque não é fácil eu olhar aqui hoje e falar, meu Deus, todos esses anos eu estava errado. Como eu já fiz e faço todas as vezes que eu preciso. Se um dia eu ensinar uma coisa para vocês e ver que eu estava errado, pode ter certeza que eu vou voltar aqui e vou dizer, ó, irmãos, aquele assunto lá, eu vos ensinei assim, porque não é vergonha. Vergonha é eu carregar depois essa sentença, porque para mim vai ser cobrado. Maior do juízo é para aquele que ensina. Então vai ser cobrado. Então, vergonha para mim é ser cobrado por uma heresia ou por um ensinamento errado, nem que não seja uma heresia, mas um ensinamento errado. Isso é ruim. Então, a gente tem que ter isso. Outro fator que pode acontecer é justamente o que eu usei anteriormente, né? Deus não quer se revelar para ele dessa forma. E por que Deus não quer? Porque ele obstinou o coração, porque ele endureceu. Mas ele é digno de nossas orações, na finalidade de que Deus quebrante o coração dele e ilumine ele para ter o conhecimento da verdade. E não essa rechaçação que as pessoas... Vocês notou como crente? Eu acho que aconteceu mais isso com ele, veio a público tudo isso com ele, para manifestar quem somos nós do que quem é ele. Vocês entendem? Há um verso num dos profetas, que eu não me lembro agora o nome, que diz assim, ó, abençoando eu a Jacó, descobriu-se iniquidade em Israel. Ué, Jacó e Israel não é o mesmo? Está entendendo? Deus querendo fazer misericórdia a um, descobriu iniquidade a outro. Então, eu tenho para mim, eu aprendi essa lição, que alguns escândalos acontecem, não é para revelar só o escandalizador. É para revelar nós também, em que trono nós estamos, no juízo, sem misericórdia, sem a questão do perdão. Ah, mas o pastor foi muito bom com ele lá, deu a oportunidade, ele não respeitou, ele não recebeu, e Deus já falou, então o problema agora é dele com Deus. Já pensou se Deus nos tratar assim, irmãos? Quantos erros a gente comete, quantas coisas ruins a gente faz? Às vezes a mesma, várias vezes. Já pensou se Deus falar, já falei, daí para frente é com você. Então, às vezes acontece isso também para mostrar para nós quem nós somos, o quão longe também nós somos de ter amor, compaixão pelas vidas. Nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de um homem que tem mais de 40 anos de ministério de música. Que a nossa mocidade foi impactada por ele. Então, eu acredito que Deus tem poder de se manifestar e de se revelar ao Carlos Moisés. Eu tenho certeza que Deus pode transformar a vida do pastor Carlos Moisés. Pastor José Luiz, alguns integrantes da Voz da Verdade que já partiram na sua ignorância, mas que Deus sabe de tudo e a gente não sabe de nada. Quem somos nós para falar quem é salvo e quem não é? Só Deus sabe, irmão. Salvação não é obra de homem, para que nenhum de nós também venha dar opinião.
Não nos interessa quem Deus salva ou deixa de salvar. Não é da nossa, não é do nosso nariz isso. Isso aí não é para nós. Quem salva é Deus. Quem condena é Ele também. Ele é justo juiz. E não cabe a mim fazer juízo de salvação para ninguém. Então, irmã Claudete, muito boa essa pergunta, bem colocada, que nos esclarece e também nos leva a entender que nossos irmãos são dignos de misericórdia. São dignos que nós oremos por eles. Eu acredito que Deus não vai pegar 40 anos de ministério assim, de um homem que tantas vidas foram alcançadas por um hino, por uma música deles. E é verdade, irmão. Porque, vamos falar a verdade? Olha a letra das músicas deles. Quando não é adorando, tem Bíblia, né? São músicas que adoram a Deus mesmo, de verdade, né? Aquela música deles, ó, o que mais poderá separar-me desse amor que mudou minha vida? A gente não ouve mais hino assim. O hino hoje é Deus vai trabalhando, Deus está te servindo, Deus já colocou um avental. Ô, meu irmão, tá entendendo? Nós não ouvimos mais canções assim, que nem a dele, né? De outros que já partiram para o Senhor. Essa semana aí nós perdemos Alceu Pires, né? Grandes vozes. Então, pelo amor de Deus. Mas como nós estamos falando, a necessidade, vocês entendem como é a necessidade de não só ter o Espírito Santo. Aí entra, quero usar essa pergunta da nossa irmã Claudete, bem colocado, para dizer o seguinte, ela está falando aí, está nos mostrando algo que me tocou isso, irmã Claudete. Não só a importância de ter o Espírito Santo, porque ele pode até ter, de repente ele tem o Espírito Santo, mas a importância de deixar o Espírito Santo no controle. É mais do que ter. É deixar o Espírito Santo no controle. Às vezes é isso, né? Ele tem o Espírito, mas não deixou o Espírito Santo no controle de tudo. É parcial, de vez em quando dá o controle, de vez em quando tira. Que é aquilo que eu falei, né? Hoje os pastores, todo mundo é inteligente. Ah, não, tem uma estratégia para encher a igreja. A estratégia para encher a igreja é andar dentro da palavra e ser cheio do Espírito Santo. Não tem outra. É andar dentro É os 4 pilares da igreja, ó. Perseveravam todo dia no templo, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os 4 pilares da igreja, cheios do Espírito Santo. Que enche a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja, irmão, que vai atrair o pecador. O pecador não vai na igreja para ver homem arrogante, para ver homem falando de roupa bonita e carro bonito. Ó, sou abençoado porque eu estou com a minha BMW aí fora. O pecador entende que isso ele pode trabalhar e conquistar e conseguir. Tem que ter algo a mais. A igreja precisa ter algo a mais. E o que é esse algo a mais? É o sobrenatural. É exatamente a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Então é muito forte. É muito forte isso. Ter o Espírito Santo não basta. Precisa deixar ele no controle. Ele guiando. Foi por isso que Jesus disse em João 14. Lembra o que ele disse? Ele vos ensinará toda a verdade e vos guiará. Quem é o guia? Ele, o Espírito Santo. Lembra, no início da igreja, foi ele que falou, separa Paulo e Barnabé. Hoje, quem é que está separando homens da igreja? O próprio homem. Separa por causa do dízimo dele, que é bom, porque ele é empresário. O Zezinho que tem chamada, ninguém separa. Porque é o homem que está fazendo. Agora, o Espírito Santo não. O Espírito Santo não erra. Separa as pessoas certas, chama as pessoas certas, vocaciona as pessoas certas. Então, vamos lá. Então, é vital para a igreja. Essa vitalidade, essa vida do Espírito Santo na igreja vai acabar com aquilo que hoje nós temos em algumas igrejas. Nos faria evitar muito misticismo, brincadeiras, que são as meninices que a gente vê hoje.
Cada meninice, irmão. Cara soprando, fazendo e acontecendo. Ó, vê se tem lógica isso. O cara sopra no microfone e a igreja sente um vento de Deus. Ué, é a cabeça do microfone que está recebendo o vento. Vocês entendem isso? Que é mais emoção, emocionalismo. E emocionalismo não muda ninguém. E eu sou pentecostal. Eu creio no poder. Eu creio em Deus. Creio no poder pentecostal. Mas eu preciso entender que tudo que Deus faz na minha vida faz para uma mudança. Caí, mas levantei o mesmo. Foi Deus? Não. Tem gente que vai em 40 cultos, passa no corredor de fogo, cai todo o corredor de fogo, mas continua o mesmo, talvez cada vez pior. Então, que poder é esse que não muda, que não transforma? Toda vez que Deus nos toca, ele tira algo ruim de nós e põe algo bom dele. Tem que haver mudança. Se é poder de Deus, tem que ter mudança. É muito importante isso. Não dá para passar por cima disso. Então, essa vitalidade é porque o Espírito Santo ele vai trazer vida para a igreja. Qual é a vida que ele dá para a igreja, irmãos? Vida social, unidade. É ele que nos faz ser iguais, que nos une, que tira a fofoca do nosso meio, a contenda, e faz-nos ser, cada um como membro de Cristo, dentro de um único corpo, que é chamado de igreja. Qual é a vida que ele dá à igreja? Uma igreja cheia do Espírito Santo não precisa convidar ela para evangelizar. Ela evangeliza. Uma igreja cheia do Espírito Santo não precisa convidar ela para orar. Ela ora. Uma igreja cheia do Espírito Santo não precisa convidar ela para socorrer um irmão. Ela socorre. Uma igreja cheia do Espírito Santo não precisa convidar ela para pregar. Ela prega. A vida do Espírito Santo em nós é exatamente isso. Ele não nos deixa parado. Ele está em nós, levando-nos a trabalhar, a cumprir a missão, que é o ide e pregar o evangelho a toda a criatura. Curai os enfermos, limpai os leprosos. Entendeu? Expulsai os demônios. A igreja cheia do Espírito Santo, ela não precisa de aviso que vai ter oração na segunda-feira. Ela vai estar lá. Nossos irmãos da África, eles sabem bem do que eu estou falando. Uma vez o meu filho, João Leite, ministro João Leite, me perguntou como que era a igreja aqui no quesito oração. Quando eu falei para ele, ele ficou surpreso. Na África, eles oram muito, irmão. Eles oram direto. João Leite falou para mim lá na África, eles oram direto. Porque eles não sabem quando vai ser a última vez. Quando vai ser o último dia. Aqui no Brasil, nem como Daniel. Tem crentes que não ora nem 3 vezes ao dia. Aqui no Brasil, os cultos mais vazios que tem são os de oração. Igreja, do domingo tem gente pelo lado de fora. Caderninho, um desfile de moda. Todo mundo quer cantar, quer oportunidade, mas vai no culto de doutrina. Vai no culto de oração, para você ver. Pedro, Tiago e João. De vez em quando aparece Moisés e Elias numa visão ainda. É terrível, irmão. Aí fala, por quê? A nossa igreja é uma bênção. Como a igreja pode ser uma bênção se não ora? Como pode ser uma bênção se não estuda a palavra? Explica para mim, como ser uma bênção sem oração, sem Bíblia? É a mesma coisa que querer dizer que é uma bênção sem Jesus.
ser uma bênção sem isso, irmão? Como ter um ministério abençoado? Então, as igrejas, a maioria delas estão fracassadas. Falo isso com dor, não estou falando isso julgando. Estou dizendo com dor. Porque eu oro para que haja um avivamento, que é Deus soprar novamente vida na igreja. E o que é a vida da igreja? O Espírito Santo. Lembra como, nós nem saímos da página aqui. Vitalidade, ele é a vida. Ele é a nossa vida espiritual. Não dá para ter vida espiritual sem o Espírito Santo. Está morto espiritualmente. Se não tiver o Espírito Santo, está morto. A igreja de Sardes, você lembra? O Senhor disse, eu sei as tuas obras, que tem o nome de que vive, mas está morto. Morto espiritualmente. Temos que ter vida espiritual. Então, o Espírito Santo, irmão, se há uma coisa que nós temos que preservar na nossa vida, é a comunhão com o Espírito Santo. E pedir todos os dias, Senhor, me transborda. Cheio eu já sou. Me transborda do teu Espírito. Me dá graça para me continuar amigo do Espírito Santo. Me ajuda a entregar a minha vida, a direção da minha vida, das minhas atitudes, meus desejos, para o Espírito Santo tomar conta. Senhor, me ajuda a deixar o Espírito Santo me dirigir. Porque quando o Espírito Santo nos diz, aí nós vamos experimentar o sobrenatural. O Espírito Santo nos faz andar pelas alturas. Então, por isso que a igreja precisa, irmãos. Tem muita coisa na igreja hoje. Nós enchemos a casa e perdemos a dracma. Entende isso? Nós perdemos a dracma que nem aquela mulher. Casa cheia de muita coisa que não precisava estar lá. É luz azulzinha, é não sei o quê. É cheio de coisa. Mas é cheio de contenda, de fofoca, de divisão, de brigaiada. Termina congressos, irmão, tudo de mal. Mas não era uma festa para Deus? Termina os congressos, irmão, não quer nem falar um com o outro. É a irmã que não gostou da cor do vestido, o outro não gostou do sapato, o outro queria outro modelo, briga por causa do hino, é irmão também. É mocidade do mesmo jeito. Festas. Está cheio de festas dentro das nossas igrejas. Festas das quais Deus nem participa. Por quê? Porque não é para ele. É desfile. É para se mostrar. Não todo, não vamos generalizar, porque sempre tem um remanescente, tem ali que está de verdade. Tem pessoas que estão ali com o coração mesmo voltado a Deus, né? Não vamos generalizar também. Mas fazer vista grossa disso, irmãos, nós precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia e permita que o Espírito Santo sacuda a igreja dele na terra. Que o Espírito Santo faça um mover dentro da igreja dele na terra. Dentro de cada um de nós. Nos trazendo vida e força. Porque só assim nós vamos vencer e seremos igreja de verdade. Pneumatologia é a ciência que estuda a existência do Espírito Santo. Sua natureza divina, atributo, manifestação, relacionamento com Deus e com Cristo. Ou seja, nós vamos estudar qual a relação entre o Espírito Santo, Jesus, o nosso Senhor, né, e o Pai. É muito importante entender essa natureza, essa relação, esse relacionamento que eles têm. Porque a palavra façamos lá, em Gênesis, é muito forte, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isso é muito forte. Façamos. Ele estava lá. Nós vemos Jesus na primeira palavra, no Bereshit. Nós vemos Deus ali, Theos, né? Yahvé está ali. E nós vemos o Espírito Santo no versículo 2. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É muito forte. Os primeiros 2 versículos, nós encontramos a presença
dessas três pessoas e nós vamos estudar a respeito dessa relação entre eles. O Espírito Santo, nosso entendimento, ele é a terceira pessoa da Trindade. Assunto de debate, porque a palavra Trindade não existe na Bíblia, pastor. Não tem mesmo. Mas tem koala na Bíblia? Você já viu escrito koala na Bíblia? Pinguim. O fato de não estar na Bíblia não quer dizer que não existe. Entendeu? Você imagina uma Bíblia escrita com tudo que existe. Ia ser um livro que sem fim, irmão. Se João disse que as coisas que Jesus fez, se fosse para escrever em todos os livros do mundo de então, não caberia, imagine que grossura ia ser essa Bíblia nossa aí. Então, a gente precisa entender o que é Trindade. Foi colocada na visão para a gente poder discernir, diferenciar essas três pessoas que é um único Deus. Mas é um único Deus em três formas distintas. Esse mesmo Deus é o Pai, esse mesmo Deus é o Filho, e esse mesmo Deus é o Espírito Santo. Isso é fácil de entender. Eu li uma definição da Trindade, uma certa feita, das mais sábias que eu já ouvi. Se você entrar num cômodo escuro e acender 3 velas, quantas luzes você enxerga? Isso é Trindade. É uma só. Você acendeu 3 velas dentro do cômodo escuro, você enxerga uma luz. Porque a finalidade é única. Então, nós temos um Deus em 3 pessoas distintas. Entendeu? Todos com uma personalidade. Por isso que Jesus disse, ó, pecou contra o Pai, uma pessoa, perdoado. Contra o Filho, 2 pessoas, perdoado. Contra o Espírito Santo, não tem perdão. Terceira pessoa. Entendeu? Então, é muito... E as pessoas não conseguem, muitas vezes, enxergar isso. Mas vamos lá. Então, daí, irmãos, nós vemos a necessidade. A palavra pneuma, aí, é que nos dá essa pessoa. No grego, nós vamos ver o Espírito Santo como dunamis. Dunamis, poder. Né? Dunamis, poder. Que também define-se, deriva-se dinamite, explosão. Explosão de poder. Que o Espírito Santo é isso. O Espírito Santo, irmão, não está limitado a nada. É o mesmo que fez Filipe desaparecer num lugar e aparecer no outro. É o mesmo Espírito que arrebatou, levou Elias até o carro de fogo naquela chama para ele subir ao céu. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que veio sobre Saul quando ele queria profetizar. É o Espírito que estava em Jesus para cumprir Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos cativos, aos caídos, aos prisioneiros, aos sentenciados. É muito forte, irmão. O Espírito de Deus é poder. Foi isso que Paulo disse, eu quando fui ter convosco, não fui só com palavra, não. Eu fui em demonstração de Espírito e poder. Demonstração de poder. É o que falta muitas das vezes hoje. Às vezes o camarada tem muita palavra, mas pouco poder. Então, nós entendemos que precisamos estudar a palavra, mas tem que ter o Espírito Santo, porque só ele nos dá a compreensão certa. Muito forte. Da raiz hebraica é conhecido como ruach. Ruach. Esses termos são aplicados para dar significação divina. O Espírito de Deus revelando a própria vida de Deus em nós. Então, quando eu falo, eu tenho o Espírito Santo, eu estou dizendo, eu tenho Deus em mim. Quando eu falo, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho um Deus dentro de mim, o privilégio
de ter Deus comigo. Foi por isso que Jesus prometeu em Mateus 28, 20, certamente eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E como que ele está conosco? Através do Espírito Santo. Então, vocês entendem que é necessário estudar sobre ele? É necessário. E ver ele como ele é. A revelação plenária das Escrituras mostra claramente os atributos naturais e morais. Então, ele possui atributos naturais e morais, assim como Jesus, em Cristologia, possui atributos naturais e morais, e Deus, em Teontologia, atributos naturais e morais. De igual modo, a sua presença e manifestação em ambos os testamentos. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a presença do Espírito Santo. Falei uma daqui de Gênesis, no Antigo Testamento, a natureza e os atributos do Espírito Santo caracterizavam como o Espírito Eterno. Em Hebreus 9,14 fala sobre isso. Ele é conhecido como o Espírito Eterno, portanto, não há um começo e nem um fim. Então, essa eternidade dele é compatível à eternidade de Jesus e compatível à eternidade do Pai, mostrando ser, na verdade, atributos semelhantes em todos eles. Onisciência, onipresença, onipotência, o que nós vamos ver logo a seguir. Durante esse período pré-pentecostal, ou antes da igreja, né, o Espírito Santo vinha sobre os homens apenas temporariamente. O Espírito Santo, antes da igreja, nunca habitou no homem de maneira definitiva, a não ser no Antigo Testamento um homem, né, o Nazireu, Sansão, que era cheio do Espírito Santo desde o ventre, mas por um certo período o Espírito Santo deixou. Vocês lembram disso, né? O Espírito Santo deixou Sansão. Então, só os nazireus eram cheios do Espírito Santo desde o ventre. E Sansão era um nazireu. O Espírito Santo, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre. E em certo período o Espírito Santo o deixou. É o que nós vemos lá na passagem quando ele caiu, entregou o segredo para os inimigos, para Dalila. Então, o que nós vamos entender aí, irmão? Que o privilégio que nós temos hoje ainda é maior do que o que eles tiveram no Antigo Testamento. A Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre eles e eles profetizavam. Depois o Espírito Santo se retirava. E nós não, ele está conosco. Fomos batizados com o Espírito Santo, imergidos nele, sepultados nele. Morremos para o mundo e nascemos através do Espírito. Por isso que a Bíblia diz, nós somos gerados pelo Espírito Santo. Aquele que é gerado pelo Espírito é Espírito, que é gerado pela carne é carne. João capítulo 3. É o que eu falei para vocês em algumas aulas aí para trás. Nós estamos com igrejas cheias de pessoas que não nasceram do Espírito. Nasceram da carne. Por quê? Porque o que nós oferecemos para eles foi carne. Nós não oferecemos coisas espirituais. Nossos cultos é só coisas materiais, irmão. Vida, bem-estar, dinheiro, comida, porta aberta, emprego, casa, carro. São as mensagens que nós oferecemos. Mensagens carnais vão produzir fruto do Espírito? Não. Porque nós estamos oferecendo coisas carnais. Quando nós oferecemos a salvação para as pessoas, nós devemos oferecer as coisas espirituais. São as coisas espirituais. As pessoas têm que vir para Jesus pelas coisas que são de cima. Colossenses, Paulo disse, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde ele está. É o que Cristo disse. Não são os tesouros da terra, mas os tesouros no céu. Mas esses cultos, quando a gente começa a pregar muito sobre a vida espiritual, você já notou que eles esvaziam? As pessoas estão atrás de comer lanche.
As pessoas estão atrás de coisas materiais, trocar o carro, ganhar casa e apartamento. Porque é isso. Então, nós temos uma igreja cheia de pessoas carnais. Agora, quando nós falamos das coisas espirituais, e a igreja enche, então nós teremos uma igreja cheia das coisas espirituais. Amém, irmãos? Hoje nós ficamos por aqui. Eu fiz aqui um plano de aula para chegar até a página 8, pelo menos hoje, mas isso aqui vai ser rápido também. É que essa primeira parte, a apresentação do que nós vamos ver, ela é mais complexa. Mas aí já deu para você ter uma definição da pessoa do Espírito Santo. Eu espero que eu tenha provocado sede nos vossos corações, através dessa palavra, para vocês buscarem bem mais sobre esse assunto e entenderem que a nossa vitória não está em 7 segunda-feira, 7 terça-feira, de propósito. A nossa vitória está em ser cheio do Espírito Santo. Quando formos cheios do Espírito Santo, todas essas bênçãos nos alcançarão. Todas essas outras coisas. Lembra de Jesus dizendo? Buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. É aí que está o segredo. Ah, vou fazer 7 segunda-feira para ter vitória. Não. Vai buscar o Espírito Santo. Quando você for cheio do Espírito Santo, a vitória vai te perseguir. A vitória vai te alcançar. A vitória vai chegar. Que Deus abençoe. Um ótimo e lindo sábado e final de semana para vocês. Qualquer dúvida, entre lá. Todos vocês têm um material. Todos vocês estão com